faça pra mim, não tem problema nenhum. Entendeu? Já que vocês não aceitam o meu onde eu moro, eu posso fazer isso, sem problema, ele vem. Entendeu? Um amigo lá, argentino, né? Um amigo argentino que fez isso, ele é estrangeiro, ele assinou e tudo, sem problema nenhum, entendeu? Já tenho lá meu comprovante de residência. Então, peguei o cartão e justamente o Banco do Brasil te dá esse direito, a colocar o teu nome social. Né? Mas aí vem aquele problema. Na Zona Sul, né, centro e tudo, a maioria dos estabelecimentos comerciais, se dá o cartão, se tem o código, você paga tudo, compra tudo e não tem problema nenhum. Morando atualmente na Zona Oeste, eu já vi em vários estabelecimentos comerciais, só aceitamos cartões de débito e crédito se a pessoa estiver com o RG, né, com o documento de identidade. Né? E aí, como eu vou apresentar um cartão com o nome Indianara e um RG com o nome Sérgio? Né? Quer dizer, já vai começar uma complicação. Ou vou ter que falar com meu irmão, explicar uma série de coisas, dar um monte de explicações, ou aí realmente eles vão se dar conta, né? Vai começar aquele buchicho tudo. Mas por outro lado, fiquei pensando da seguinte maneira: por que na Zona Sul não? E na Zona Oeste tem que dar o documento de identidade? Simples porque a maioria das pessoas da Zona Oeste são pessoas pobres, são pessoas negras, a maioria pode terem roubado o cartão de alguém, não pode estar com o seu cartão. É bem claramente esses avisos assim, nesses estabelecimentos. Na Zona Oeste me deixa bem claro isso, entendeu? Que na Zona Oeste, sim, as pessoas podem estar usando o cartão de outra pessoa que eles podem ter roubado. Na Zona Sul, não. Impossível alguém na Zona Sul ter a cara de balde no estabelecimento, né? Por mais que eles roubem, né, e vão estabelecer mais né? Na Zona Sul é impossível que isso aconteça. Então, fica bem claro assim, a divisão de classes, justamente, nesses lugares, né? E na área assim, das pessoas trans, eu acho muito engraçado as trans que vão para a Europa, né? Tudo, eu já fui, até me prostituí na Europa, é muito bom, foi muito bom, né? Né? Então, e que acham assim, que porque vêm da Europa com dinheiro, né? Tem carro, moram bem, vivem bem, né? Já estão incluídas na sociedade, né? O que é um erro, né? Vai continuar apenas um viado rico, né? Porque a sociedade é tudo isso, é tudo viado, puto, sapatão, né? Então vai continuar sendo apenas um viado rico, né? Eu já passei por lá, já tive todas essas categorias, né, de motorista, de empregados e tudo, então não foi o que me fez feliz realmente. Né? Eu me sinto, e também não deixei de me prostituir porque tinha dinheiro, né, ao contrário, né, eu apenas tinha a opção de fazer realmente, você chega a um patamar de liberdade aí que você faz realmente com quem você quer, você não faz mais realmente para pagar as suas contas. Mas é como trabalho, como outro trabalho qualquer, entendeu? Você, num determinado momento, quando você não tem uma situação financeira bem definida, você vai trabalhar realmente para comer, para se alimentar, para pagar suas contas, entendeu? Depois de determinado momento, você pode trabalhar como você quer, entendeu? Feliz da vida, no horário que você quiser, você pode até ser independente se você quiser. Eu sempre falo hoje que eu sou uma puta assessora parlamentar, né? Não que eu seja a melhor assessora parlamentar do Jean, mas é porque antes de tudo eu sou puta, né? E depois eu sou assessora parlamentar. E dos assessores parlamentares, justamente, eu sou a única que não tenho um horário fixo, um dia fixo, justamente por esse ativismo todo maluco que eu tenho de estar cada hora num local, em horários completamente diferentes, né? E aí eu sempre falo assim, as pessoas falam, mas como a gente coloca agora, quando a gente for apresentar você em algum lugar, a gente coloca assessora parlamentar? Eu falo, não, coloca puta e assessora parlamentar. Eu não tenho vergonha nenhuma de ser puta, ao contrário, foi por ali que eu passei, eu tenho muito orgulho de por onde eu passei. E na prostituição eu aprendi muito com as prostitutas, aprendi outros idiomas, aprendi bem como me comportar para atrair o cliente, aprendi histórias, viajando pela Europa, eu me envolvi com prostitutas assim, excelentes, que eram excelentes pessoas para te falar das histórias locais, então a gente saía, a gente visitava os lugares, tive a oportunidade que com certeza estudantes de histórias no Brasil não vão ter, né, de ter ido em alguns castelos, ter passado por pontes e ruas onde a paz foi celebrada, onde guerras foram declaradas, entendeu? Tá em frente à cama de Luís XV, dormiu, passar pelo palácio de Maria Antonieta, foi presa, dizem que o cabelo dela ficou todo branco, né, quando ficou presa. Então essas coisas é que você tem que saber tirar proveito de tudo por onde você passa, né? Ainda mais uma pessoa que é completamente excluída, né, da sociedade, que eu sempre me vi assim, né, é um problema, né, você ser excluída da sociedade, aí você vê os programas de inclusão, né, de reinserção das travestis e transexuais na sociedade. Só que eu não quero ser reinserida na sociedade, eu já acho que eles me fizeram um favor de me excluir. Hoje eu luto contra eles, eu quero mudar essa sociedade, destruir ela toda, refazer ela. Para mim não é importante ser reinserida na sociedade, eu não quero ser reinserida na sociedade patriarcal, machista, homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, racista,
cis, heteronormativo. O que eu quero? Ser reinserida nessa porra da sociedade. Entendeu? Não, eu acho já um super favor do que eles fizeram pra mim, entendeu? A exclusão pra mim foi tudo, entendeu? Passei a vê-los com outros olhos, entendeu? A ver pessoas que querem ser incluída na sociedade. Vai, fique à vontade, entendeu? Eu apoio também, entendeu? Não vou ser contra. Quer, vá, fique lá, vai lá rezar, entendeu? Na igreja eu não tenho nada contra as religiões, eu sou ateia, mas não tenho nada, só que eu acho assim, incoerente, né? Ser LGBT, mulher negra, ser católica, né? Religiões que exploraram os negros, que pregam contra a população LGBT, e aí você vai lá no final de semana dar tua rezadinha, comer tua hóstiazinha, entendeu? Bonitinha e pronto, já tô salvo, entendeu? Já tô feliz da vida, agora posso dar mais à vontade, já tomei minha hóstia, agora estou santificado, meu corpo já pode receber todos os outros que vierem, né? Mas as culpadas de tudo que acontece mal na sociedade, elas vão continuar sendo as putas, não vou ser só eu mesmo, entendeu? Então as putas estão pior ainda do que eu, e as putas travestis e transexuais, porque transexuais não podem se prostituir, né? Porque elas são muito femininas, não comem, né? Não são ativas, etc. Segundo as definições, né? São só as travecas, né? As comedoras, né? etc. Então essas são as mais culpadas ainda, né? E nesses movimentos, né, de remoções, né, quando as pessoas falam, né, dessas lutas, justamente das manifestações, é muito engraçado quando as manifestações dizem que lutam justamente por todos os oprimidos, né? E aí eu sempre me pergunto, será que lutam realmente por todos os oprimidos, né? Porque quando as prostitutas foram agora todas expulsas do prédio em Niterói, cadê os manifestantes justamente que gritavam contra a Copa, que gritavam contra tudo? Estavam onde? Né? Estavam onde esses manifestantes justamente que falavam, que gritavam e falavam por todos os oprimidos? Né? Eu escutei de um pai na UAB, justamente, que ele falava, era muito engraçado, que ele, numa discussão, que ele falou bem assim, que é um absurdo, nossos filhos estão sendo reprimidos nas manifestações, estão sendo presos, levados para Bangu, entendeu? E estão sendo plantadas provas criminosas contra eles, e estão sendo todos jogados em camburões, em ônibus da polícia, levados todos para Bangu, outros estão sendo perseguidos. Eu falei, é? Engraçado, isso sempre aconteceu com as travestis na rua, com as putas, entendeu? Só que eram só as putas da esquina e as travecas, né? Não eram seus filhos, né? Porque as putas, quando vinham os chefes de estado para o Brasil, as travestis, as prostitutas da rua eram as primeiras a serem removidas com violência. Eram as primeiras a serem jogadas em camburão. A polícia militar fechava o Jockey Club em São Paulo e botava os cachorros atrás da gente, né? Nós éramos as culpadas pela morte da população que era contaminada por HIV. Nós tínhamos que ser reprimidas. Os chefes de estado não podiam nos ver quando eles iam visitar o Brasil. Se tinha Eco 92, se tinha Rio Mais 20, tudo que tinha de grandes eventos, feira, Expo, não sei o que, nós éramos as primeiras a sermos removidas por violência. Então, essas remoções, entendeu? Para nós já passamos pela Van Premiere, entendeu? Agora para vocês é o primeiro dia do filme. Entendeu? Vão lutar pelos seus filhos, entendeu? Vão lutar por eles, porque nós, enquanto travestis, prostitutas, quando nós lutamos por uma sociedade mais justa e mais igualitária para todos, nós lutamos justamente e todos serão beneficiados. Porque se as putas que são as piores e mais excluídas, as travestis e transexuais, prostitutas que são as mais excluídas, lutam por uma sociedade mais justa e melhor, a sociedade vai melhorar. Mas quando essa sociedade cis heteronormativa, esses movimentos que dizem que são por todos os oprimidos, lutam e querem uma sociedade de direito para eles, será que nós estamos incluídas? Será que nós também seremos alcançados? Será que justamente às vezes eles estão lutando contra nós? Justamente porque o direito deles é de não nos ver nas esquinas das casas deles trabalhando, entendeu? Pervertendo, né, os filhos deles, né? E aí, assim, nós somos as maiores drogadas, os problemas de toda a sociedade. Só que eles esquecem que todos os clientes dessa rede de prostituição são justamente os pais, né? Os pais de família dessa sociedade, né? Heteronormativa dessa sociedade, essa sacrossanta família brasileira, né? Que são justamente esses homens, né? E agora, um pouco, mas já temos mulheres também que procuram os serviços, né, da prostituição. Temos aí casais, né, que procuram, né? E eu pergunto para quê, né? Para que oprimir pessoas que estão ali apenas trabalhando, seja com sexo, né? Porque assim, o sexo pago ele não me embaraça, né? Eu apenas cobro pelo que você faz de graça, né? Eu não faço nada de diferente, né? Ou melhor, eu faço sim diferente, faço o que não querem fazer com você e eles pagam pra fazer, né? Porque os homens também têm isso, né? Com a mulher deles não, entendeu? Sexo anal com a mulher deles não, entendeu? Mas
Com a prostituta, assim, a prostituta pode, ela tá sendo paga pra isso. E aí a mulher dele tá dando, né, o cu pro cara, pro vizinho do lado. Né? Ela queria realmente dar, ela aprendeu que era gostoso, e aí pegava pro vizinho, né? Então, assim, ele que tá se ferrando, né, na situação. Ele que é o filho do povo. E na última manifestação que teve agora há pouco tempo, quando começou a Copa, eu vi claramente a opressão nas manifestações, porque eles gritavam, né, ei FIFA, vai tomar no cu, e a gente, um grupo de mulheres, eu e mais um grupo de algumas mulheres, a gente ia pra cima deles e gritava, FIFA, toma da polícia, porque tomar no cu, eu te garanto, é uma delícia. E aí começou, e aí eles acabavam parando. E teve um momento que ficou eu, os manifestantes, e a tropa de choque, então eu fiquei no meio dos dois, e eles começaram a gritar, FIFA vai tomar no cu, e eu comecei a gritar, né, alto sozinha, já estava com a garganta ferrada mesmo, mas que se ferre mais um pouco, né, e aí comecei a gritar, justamente, toma da polícia, porque tomar no cu, eu te garanto, é uma delícia, o grito deles assim, foi realmente horrível, foi nesse momento realmente que eu vi que nossos inimigos justamente estavam dos dois lados. Aí eles fazem o quê? Eles correm para a polícia, né? Porque os manifestantes estão praticamente te atacando, quando eles falam que, mas é melhor, que eu falava que aquilo era homofobia, eles falavam que era melhor ser homofóbico do que homossexual. Né? Quando você escuta isso numa manifestação, né, que diz que luta por todos os oprimidos, e você grita que aquilo é homofobia, eles gritam que é melhor ser homofóbico do que homossexual, né? Por aí você já vê o nível dos manifestantes, né? Por aí você já vê como eles estão, né? E quando você tem que se impor, quando numa marcha da maconha você tem que criar uma ala feminista, porque uma marcha que se diz tão libertária, né, tão de direito para que as pessoas só queriam, na realidade, o direito de fumar maconha, porque oprimiram mulheres, entendeu, com fotos e tudo na internet, aí as mulheres têm que criar uma ala feminista numa marcha da maconha, entendeu? A gente tem que ir para a rua para fazer a marcha das vadias, e o pessoal se acha super tocado, super chocado, porque quebraram uma santa. Gente, mas matam gays todos os dias, matam lésbicas todos os dias, matam travestis todos os dias, assassinatos, o pessoal ficou chocado, chorou, foi quase uma comoção nacional. Eu falei, nossa, aí esse ano até as meninas da Marcha das Vadias, que a gente faz reuniões praticamente todos os dias, quanto mais a marcha se aproxima, a gente faz a cada 15 dias, agora uma vez por semana. O pessoal estava falando, como é que vai ser a marcha esse ano? A gente está preocupada, né, com a segurança, com tudo, né, o que vai, né, não sei, né, para a gente procurar não chocar muito, porque o povo ficou muito chocado. E teve uma menina, Amanda, que falou bem assim, gente, eu estava comentando com meu marido esse, ele falou bem assim, o que vocês podem fazer de pior esse ano na Marcha das Vadias? Ano passado vocês marcharam junto com a JMJ, vocês quebraram uma santa, outro enfiou crucifixo no cu na frente dele. O que vocês vão fazer de pior esse ano na marcha? Eu falei, é mesmo, né? Só se a gente transar com o papo em plena Marcha das Vadias. Aí sim, aí, né? Quer dizer, vai ser pior pra quem também? De repente o papo é excelente, né? Uma boa. Também tem esse ponto de vista, né? E eu fico pensando assim, realmente, né, as pessoas dão tanto valor, né, a uma imagem de gesso, né? Porque aquilo ali representa uma religião, né? Representa o santo. Aí teve uma discussão até justamente entre eu e o Jean, que foi justamente essa, que ele falou assim, e o Turson também, né, que foi justamente isso. Mas nós temos que respeitar para sermos respeitados. Eu falei, mas é justamente isso, eles não me respeitam. Por que eu tenho que respeitá-los? Se eles não me respeitam, por que eu tenho que respeitar também a religião deles e tudo, né? Isso seria intolerância religiosa, né? Mas a homofobia deles e a transfobia deles, a lesbofobia deles, então eu teria que, né, engolir e daí lá no final de semana rezar isso, entendeu? Eu acho que para quem quer uma religião, fica à vontade, entendeu? Só que também não venha me agredir, não venha agredir o meu gênero, ou a minha identidade de gênero, a minha orientação, entendeu? Não venha falar que eu sou errada, entendeu? Que eu sou o pecado, né? Eu sou pecado, mas muito padre, né? Com certeza fala que doce pecado, né? Tem meus padres, né? Os políticos, então, que criam leis contra as prostitutas, contra as travestis, e que querem o fim delas e tudo, né? Estão aí, né? Muitos na cama, né? Porque a gente sabe, às vezes, o segredo derrubaria um Estado, né? Então, né? É mais ou menos por esse viés que a gente vê, né? E numa sociedade, né, patriarcal e machista, onde não se tem direito nem ao próprio nome, né? Onde não se tem direito a existir, né? Porque nós não temos o direito a existir. É muito engraçado quando você vê as pessoas lutando por casamento civil igualitário. Eu acho casamento civil igualitário super ótimo. Super ótimo. Para quem quer realmente, como garantias, defesas de direitos civis, eu acho ele ótimo, né? Mas agora,
querer o casamento civil igualitário, né, para ter a mesma maneira, né, esse casamento, a maneira hétero, né? Nós temos uma sexualidade toda livre, aí você vai querer casar, e vai começar aquela palhaçada de agora temos que ser fiéis, entendeu? Agora nós temos que formar uma família, vamos adotar, vamos fazer inseminação artificial, vamos criar a família margarina, entendeu? Bonitinha, entendeu? Vamos mostrar. Agora nós somos uma família, agora nós estamos incluídos nessa sociedade que nos excluiu, que falou tanto contra nós, que lutou tanto contra nós, continua lutando contra nós aqui. Nós temos nossa família, podemos agora estar lado a lado com vocês? É como se você estivesse praticamente pedindo um favor. Né? É praticamente como se você estivesse pedindo um favor a eles. Então, eu acho que você tem, sim, como eu falo, como garantia os direitos civis, eu acho ótimo. Entendeu? Eu acho ótimo, porque nós temos sim que ter nossos direitos civis, porque nós pagamos impostos como todos eles. Quando eu vou pagar meu imposto, ninguém pergunta quanto eu quero dar para cada serviço. Ele vai e é dividido para todos os serviços sociais. Então, nada mais justo que na hora de ter direitos, né, civis e sociais na sociedade, eu tenho iguais a todos os outros. Né? Nesse ponto, em impostos, é bom lembrar, né, que quando as pessoas falam justamente que a regulamentação da prostituição é a regulamentação dos cafetões e cafetinas, né? Só que as pessoas esquecem que as prostitutas elas já podem pagar através do Código Brasileiro de Ocupações 5198-5, né, que é do Ministério do Trabalho, justamente, e INSS. Né, e são 20% que são cobrados. E se a gente paga 20%, eles vão para os cofres públicos. Né? Se eles vão para os cofres públicos, eles são para beneficiar toda a sociedade brasileira. Então, o gerente é o governo, né, que gerencia esse dinheiro, e a sociedade brasileira, indiretamente, são todos cafetões e cafetinas, né, que já são beneficiados por uma parte do dinheiro da prostituição, né, automaticamente cafetões e cafetinas. Né. E aí sempre se fala das casas de prostituição, que vamos regulamentar as casas de prostituição e tudo. Gente, mas os motéis na beira de estradas, os motéis nas cidades, ganham de quê? É só de casais que vão para lá transar? Noivos, namorados, casais? Ou o povo aluga também para rezar missa, alguma coisa assim? Então, cada um do dinheiro da prostituição. E por que eles não são fechados? Só as casas de prostituição são atacadas, né? Porque simplesmente isso, né? Porque sexo é visto como sujo. E aí temos que controlar o corpo das pessoas. Nada mais é do que controlar o corpo das pessoas. Dizer que elas são exploradas, entendeu? Que a força da mão de obra delas é explorada. As mulheres são muito mais exploradas em casa. Entendeu? Elas são muito mais exploradas em suas casas. Elas têm que lavar, passar, cozinhar, entendeu? Cuidar dos filhos, entendeu? E no final da noite fazer sexo com o marido, entendeu? Em casamentos que estão aí que nada mais passam do que se ele trabalha fora e traz o dinheiro para ela fazer tudo isso, ela é empregada doméstica, babá, lavadeira, passadeira e aí no final da noite puta. É bem claramente dessa maneira que é vista. Quando uma menina, né, vai apresentar um namorado para a família, uma das perguntas da família é qual? Ele faz o que da vida? Ou seja, será que ele tem dinheiro para pagar para que você lave, passe, cozinhe bem e daqui a você para ele no final da noite? É porque é bem claro isso que é perguntado. Ele faz o que da vida? Fala que ele é desempregado. Não, ele está desempregado, entendeu? A gente vai viver do meu dinheiro, entendeu? Da minha pensão. Tá louca? Tá louca? Entendeu? Então ele é gari. Diga que ele é gari ou pedreiro, porque sim, eles querem médicos, advogados, entendeu? Comerciantes, entendeu? Diga que ele é gari. Ou então, não fale que ele é gari, fale assim, ele é técnico em limpeza urbana. Ah, é? Nossa, que bom! Ah, legal, traga ele sim. E o que quer dizer isso? Ele é gari. Quê? Gari? Você tá louca, minha filha? Eu não te criei para ser mulher de gari, entendeu? Eu não te criei para casar com pedreiro. Eu acho mais bonitinho ainda as trans que dizem que elas são respeitadas na comunidade onde elas vivem, ou que elas são, né, a vizinha, aquele local todo aceita e respeita. Não, eu sou super aceita. Sou super respeitada na minha comunidade. Dá pra filha da vizinha, que te fala que te respeita tanto. Sim, porque a filha da outra vizinha pode dar pro filho dela, entendeu? Mas vai tu dar pro filho dela. Quero ver daí se ela vai te passar a respeitar. Ela, meu filho, você tá louca, entendeu? Meu filho é homem. Ah, tá. Desculpa, então ele não pode transar comigo, né? Você me respeita até que ponto, né? Meu marido, não, teu marido me cantou. Imagina, meu marido é assim mesmo, ele é brincalhão. Mal sabe ela que o marido pula 3 quarteirões para transar com todas as estradas, né? Que o filho já, né, ajoelhou para tanta boneca, né, que ele quase fez parte da fábrica, né?
Fala pra essa vizinha nesse lugar todo que você é respeitada, né? Porque você é respeitada até que ponto, né? E até onde, né? Então eu acho isso muito engraçado, né? Viver numa ilusão, né? De inclusão, né? Não quero, como eu falo, eu não quero mais ser incluída na sociedade. Quando fazem esses cursos, né? Eu acho o projeto Damas excelente, né? Se ele não tivesse, né, os erros que ele tem, né? Que é colocar um professor de etiqueta para serviços sexuais, elas têm que aprender etiqueta, né, porque elas não sabem se comportar, são um bando de marginais, loucas, né, elas são consideradas loucas, então vamos ensiná-las a se comportar. E professor de maquiagem, assim, que se elas forem procurar emprego, elas vão chegar lá com brilhante, assim, toda no brilho, né, aquela sobrancelha de drag queen já pronta para o show à noite, então elas têm que aprenderem a se maquiar, têm que aprenderem a se vestir. As mesmas coisas reproduzidas pelas mulheres, não põe a decote, não vai com saia muito curta, não vai com isso, não vai com aquilo, não vai com não sei o que. É uma reprodução de padrões e regras que eu acho uma cagação de regra geral, né? Assim, porque as pessoas sabem muito bem se comportar, nós somos ensinadas em casa, né? Mas o que é se comportar, né? De que maneira que vem esse comportamento? Até porque a roupa, né, nada mais é do que um travestimento do ser humano. Como foi falado da escrita que a gente aprende, a gente também vai aprendendo a se vestir, né? Porque a roupa ela não é uma coisa natural do ser humano, né? O natural é justamente andar pelado, né? A gente queria que todo mundo andasse pelado, né? Mas enfim, como não pode, né? Seria ótimo usar misturar a sneaker, né? Sem ter que estar enfiando mão por dentro para estar. Eu sabia logo aí se eu vou, se eu não vou, está escrito na minha cartela, né? E numa sociedade de direita, aí quando dizem, né, que eu sou homem, né, legalmente eu sou homem, pelos meus documentos legalmente eu sou homem, então ok. Quando os homens podem andar com o peito de fora, eu posso andar também, entendeu? Se eles podem andar, né, em bairros, né, em lugares públicos sem camisa, eu posso, afinal legalmente eu sou homem. Mas aí quando eu tiro o peito para fora, não, mas tem peito lá, vem a polícia, me leva para a delegacia, né, me detém por o traje público ao que dou. E aí legalmente eles não conseguem me julgar, porque se eles me condenarem, se eles me condenarem como mulher, eles vão estar reconhecendo que socialmente eu sou uma mulher, né? E aí eles vão estar dando esse direito a todas as pessoas trans, mas ao mesmo tempo vão estar dizendo que homens e mulheres não são iguais perante a lei, já que eu estou sendo condenada como mulher. Se eles me absolverem como homem, né, eles vão estar justamente dizendo que eu tenho o direito de andar sem camisa, eu sou homem, né? Então legalmente eu tenho esse direito, mas outras vezes eles vão estar dizendo que se eu fosse mulher eu seria presa. Então eles vão estar dizendo outra vez que homens e mulheres não são iguais perante a lei, e aí eles entram numa sinuca de bico. Foi até engraçado a última vez que aconteceu, porque eu estava com o Léo, que está aqui, e ele é um homem trans, né? Então assim, né, legalmente, né, pelos documentos, como não mudou ainda, é uma mulher, né, nos documentos, né? E aí nós fomos para a delegacia, o Léo tirou a camisa falando, mas eu é que devia estar sendo preso, eu legalmente sou mulher, ela nos papéis, legalmente ela é homem, entendeu? Ela tem esse direito. O policial, não, mas o teu caso é completamente diferente. Ué, por que é diferente? Eu legalmente sou homem, estou sendo preso. Ele tira a camisa numa delegacia, né? Que foi mais grave ainda, porque eu fiz na rua, entendeu? Ele tirou numa delegacia, entendeu? No local, né? Ali todo do estado, né? Então ele tira a camisa, fala que legalmente é uma mulher e não vai preso. Eu vou preso. Isso mostra como eles não estão acostumados, né? Não estão acostumados a lidar com as diferenças, a lidar com as pessoas, entender ao menos, a conversar e a entender, né? Porque o policial, assim, foi super rápido ao me algemar, jogar na viatura e me levar, porque ele viu que a Lapa começou a se levantar em revolta. E quando chegou na delegacia eu falava, e outro policial, ele escutava e parecia, não, mas não pode. Não, mas não pode. Mas não pode por quê, meu senhor? Eu estou lhe falando da lei, não fui eu que inventei essa lei, entendeu? Foram vocês, então por que não pode? E aí a primeira audiência que eu passei, ela foi arquivada. Ela foi arquivada justamente porque eles não sabiam como lidar com a situação, como julgar. A outra agora, ela foi adiada. Vamos ver a terceira. A terceira eu estou pensando em fazer na Central do Brasil, assim, no horário de rush. Entendeu? Parar a Central do Brasil, aparecer várias viaturas, esperar a Copa. Claro que eu não vou ser louca de fazer agora na época da Copa, que o choque vai tacar pencas de bomba, né? Não que eu já não esteja viciada, né? Eu estou até um pouco viciada, né? Às vezes vão pra manifestação e o pessoal fala, vamos embora agora. Eu falo, não, ainda não tomei um gás hoje. Não, a gente até tomar ao menos um pouquinho de gás. A gente fala pra brincar, mas assim, a gente, né, tenta desconstruir um pouco, mas assim, realmente dramático, né, o que a gente vive, né, num país, né, sem direito, né, sem nada, excluída, né, justamente dessa sociedade, como eu falei, eu já acho um favor, né, porque tem pessoas que ainda não, né,
E assim, e o mais grave para mim foi nesses últimos tempos justamente perceber, né, a violência, né, da própria comunidade, né, contra pessoas que não querem mais viver naquela norma, né? Por exemplo, eu acho muito binarismo também, essa coisa de homem e mulher, né? Eu comecei a achar muito binário. E aí eu disse que antes eu sempre falava que eu era uma mulher normal de peito de pau, né? E depois eu também o que é ser normal, né? E aí eu parei, agora eu simplesmente disse que eu vou falar que eu sou uma pessoa de peito e pau, simples assim. Nossa, foi um escândalo. Foi horrível. Não, eu tenho que me definir. Eu tenho que saber o que eu sou. Se eu sou realmente uma mulher trans, se eu sou uma mulher travesti, entendeu? Mas eu tenho que me definir de que lado eu estou. Do lado masculino ou do lado feminino, entendeu? De que lado eu fico. Qual o lado da sociedade excluída, né, que eu vou escolher também. Porque eu preciso dessa definição para existir. Se eu não me definir dessa maneira, eu não posso existir, entendeu? Não posso fazer parte também do mundinho deles excluídos. Por favor, né? Reproduzir regras, né? E oprimir pessoas através de regras, né? Eu não acho justo. E assim, as pessoas trans ainda que quebram todas as regras, né? Porque as pessoas trans quebram todas as regras do que é ser macho, do que é ser fêmea, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser feminino, do que é ser masculino. E aí vai pegar justamente essas regras para oprimir outras pessoas, obrigando-as a se definirem. Entendeu? Afinal, porque essas definições não são nossas. A definição do que é ser transexual, do que é ser travesti, entendeu? Do que é ser transgênero, não são nossas. Não fomos nós, o movimento trans, quem fizemos. Nós apenas pegamos essas definições. Em 2009, o Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais resolveu fazer 2 oficinas e colocar isso para o movimento. Isso é travestismo, isso é transexualismo, entendeu? Ainda somos consideradas doentes, então ainda continua sendo dito transexualismo. E aí isso é transexual, isso é travesti. Está aqui a definição. Transexual modifica seu corpo através de hormônios, silicone injetável, cirurgias, etc. Entra para o processo até chegar a fazer a sua vagina, a sua redesignação sexual, entendeu? Elas não se sentem bem com o corpo, tem problema com seus pênis, tem toda aquela cagação de regras, entendeu? Elas têm problema, elas não conseguem se olhar no espelho, então quebra os espelhos. Já está resolvido metade do problema. Não consegue, quebra todos os espelhos, entendeu? As travestis são essas, elas modificam também seus corpos através de silicone, através de hormônios, através de cirurgias, etc, mas não tem problema nenhum com seu pênis, entendeu? A maioria se prostitui, entendeu? Elas estão bem com seu corpo, blá 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 blá. E aí eu falei, tá, mas e as que têm problemas com hormônio, que não podem tomar hormônio? E o silicone injetável, que é super perigoso para a saúde. E as que têm problema para fazer uma cirurgia estética ou para colocar uma prótese, que não seja por questão financeira. Aí elas viram para mim e falam, mas bem, você adora trazer problema, né? Você adora problematizar, né? Eu falo, gente, mas ué, tem que pensar em todas as pessoas. Existem pessoas que têm problemas, têm reações por conta de hormônios injetáveis, entendeu? Tem pessoas que têm vários problemas por conta de pílulas de hormônios, entendeu? O silicone injetável não é recomendado porque é praticamente condenar as pessoas a terem uma vida, né, super limitada depois, né? Próteses, essas coisas, quem não quiser fazer cirurgia, não se sente bem assim, entendeu? Como está, não pode. Não pode, porque nós definimos que é assim. Ah, tá, desculpa, muito obrigado. Então, vou estar me retirando desse movimento também, entendeu? Onde eu não me sinto assim tão incluída, né? Enfim, é isso, pessoal. Ah, ela ia me falar que eu tinha 2 minutos, mas eu acabei antes que ela falasse. Tá bom? Então, gente, agora a gente vai abrir para perguntas. Até mais, por que eu prefiro, porque hoje eu estou assim, eu prefiro tomar bala de borracha, gás lacrimogêneo, segurando a bandeira rosa, azul e branca da comunidade transgênera, a bandeira vermelha. Por quê? Porque eu acho que nós, militantes trans, podemos estar em todas as revoluções, aliás, devemos, mas nós temos que defender, independente do mundo em que estejamos, nós temos que lutar por nós, porque é o que a Indianara falou, cadê todo esse povo das manifestações lá em Niterói? Nós temos que olhar umas pelas outras em primeiro lugar, mas porque nós somos uma minoria, sempre seremos, porque isso depende de uma porcentagem dos nascimentos, não importa, é uma população pequena, e qualquer regime político, qualquer que seja, o custo para promover um genocídio contra a nossa população é muito pequeno.
Você simplesmente pode sumir com todas as pessoas transexuais. Claro, as famílias podem, mas se é fácil do jeito que é nesse país sumir com o Amarildo, não tem de revolucionário, em que as instituições estão fracas, em que as coisas estão polarizadas, é fácil. Jogar tudo num campo de concentração, tacar no forno, cozinhar, né? Como sem manteiga, aí o tempero vai por conta do cliente. Então, gente, assim, por favor, né? Assim, eu entendi o que vocês quiseram dizer, estão cheias de boas intenções, mas vamos acordar para a dificuldade de fazer o mundo cisgênero nos engolir. Porque revolução é uma coisa, e as estruturas maiores da sociedade, elas podem perdurar, mesmo com a gente mudando a economia. Tem certas estruturas que perduram. Eu falei, a família, e olha, a família é cis-heteronormativa. Essa família confucionista, que é uma família proposta, um modelo familiar proposto pelo Confúcio, que os jesuítas, em contato com os chineses, na época das grandes navegações lá do Marco Polo, eles cuidaram de tornar a coisa mais cis-heteronormativa ainda, sabe? E o ponto é esse. Eu gostaria de perguntar para vocês, então, por que eu largaria a minha bandeira transgênera e tomaria gás lacrimogêneo e bala de borracha por uma bandeira vermelha? Você me permite um adendo aí, eu faço da pergunta dela para minha, porque assim, eu sou ambientalista e estou na militância do movimento ambiental. Por que eu tenho que largar a militância do movimento ambiental? Se a maior prova que todas essas sociedades que têm, ou comunista ou socialista, que tem a lógica do capital, destroem a natureza. Por que eu tenho que largar essa bandeira que é tão revolucionária quanto essa bandeira que ela carrega? Essa fica aí a pergunta. Então, vou tentar responder, acho que partindo de uma questão assim, que eu já coloquei na minha fala, que eu acho que dialoga bastante. Assim. Primeiro, para esclarecer, a gente não propõe, e não é nenhum método revolucionário, a pessoa abrir mão da maneira que defende para fazer parte do Partido Revolucionário, inclusive para lutar pela revolução. Como eu coloquei, eu acho que não existe revolução sem o objetivo final, que é o comunismo, e a sociedade a gente não tem qualquer tipo de opressão. A questão que eu acho que você aponta bem, no meio do que você expressa em relação ao stalinismo e as repetições, para mim, estão totalmente colocadas. No marco que a gente precisa olhar para a história e tirar as lições que têm que ser tiradas. As coisas não se repetem naturalmente, mas elas têm já foi apontado historicamente os problemas que foi e que gestaram o próprio stalinismo. O balanço que se faz na União Soviética em relação ao de onde surge o stalinismo não é porque existia um rapaz chamado Stalin, que era um cara muito mau e foi lá e virou e dominou a União Soviética. Existe um balanço mais profundo que isso, que está ligado diretamente ao isolamento da Revolução e às condições dadas da própria Revolução Russa. Agora, isso se gesta toda uma burocracia stalinista que ganha força a partir de defender um programa chamado Revolução em um só país, Socialismo em um só país, que defendia a estratégia de uma revolução no único país, isolada de conseguir de fato desenvolver de conjunto a humanidade. Então, assim, primeiro eu acho que existe um balanço histórico da qual a gente tem que partir para poder pensar como não repetir os erros. Não estou colocando, obviamente, que é impossível eles acontecerem. A questão é qual o papel que a gente cumpre nisso. Para clarificar, assim, eu, obviamente, defendo na minha organização política que tem que pautar a questão trans e faço discussão e estou aqui enquanto minha organização política. Eu milito na Liga Estratégia Revolucionária, que é um partido político, e milito na Luminosos. São duas organizações políticas onde eu não só faço parte, etc., como opino na linha política do conjunto do partido e sou uma militante orgânica desse partido. O meu partido ele organiza a sua militância a partir disso. É um exemplo. Existem outros partidos também onde existe a militância LGBT não como uma questão separada do partido, mas como parte intrínseca desse partido. Então, acho que assim, o debate é que partido devemos construir, que grupo temos que organizar para poder, de fato, garantir uma revolução vitoriosa. A questão é, se desde hoje a gente coloca o nosso peso que a gente tem, então, onde a gente está em entidade estudantil, onde a gente está em sindicato, onde a gente está em organizações de massa, desde onde a gente coloca a pauta da questão trans? Como desde hoje a gente organiza que os trabalhadores têm que entender o que é a questão trans? Como que a gente desde hoje organiza a revolução colocando já esses debates que são fundamentais, não separando os debates? Se você separa o debate e coloca primeiro fazer uma revolução, depois discutir uma questão trans, vamos morrer. Agora, a nossa proposta não vai separar o debate, é desde hoje fazer propaganda revolucionária nos sindicatos para a convenção dos separadores, como foi o exemplo que eu tive da FASOL, que é ir lá, de fato, discutir e tudo mais. Quando eles me apoiam, não é porque eles defendem a questão trans, que eles entendem a questão trans, eles acham bonitinho, etc. Não é isso.
Mas existe um reconhecimento de quem está do nosso lado e quem está contra a gente, que naquele momento para eles foi bastante real. Agora, isso basta? Obviamente que não. A questão é, como a gente consegue de fato pensar uma saída onde as trans, os LGBTs, os negros, as mulheres se coloquem na linha de frente para conseguir fazer essa transformação e sejam partitivas de construir uma alternativa que não seja simplesmente de inclusão do capitalismo. As instituições que existem hoje, elas se mantêm para manter o capitalismo. Se a gente quer combater as instituições, a gente precisa obrigatoriamente passar por um processo revolucionário. Agora, não tem um acordo, não sei se a sua visão é essa, mas assim, que a revolução é uma mudança só econômica. A grande, para mim, brilhante desenvolvimento da teoria revolucionária que o Trotsky desenvolve é exatamente essa questão da revolução permanente. A ideia é que a revolução precisa passar por um estágio da revolução dentro da revolução. Primeiro você tem que garantir que os materiais das pessoas não sejam oprimidas. Então você precisa garantir o fim do trabalho doméstico, precisa garantir que todas as mulheres tenham possibilidade de trabalhar, que a prostituição seja simplesmente uma vontade, não uma questão obrigatória, porque a companheira colocou vários elementos da vida pessoal e de outras companheiras que eu não vou entrar em nenhum tipo de julgamento, mas para mim não é um debate moral. Existe um tráfico de mulheres concreto da prostituição, é um tráfico de mulheres, as mulheres não escolhem se prostituir. Existem mulheres que saem do Nordeste do país e vêm para cá e são bancadas para poder se prostituir, como única alternativa de vida, não é oferecido outro trabalho. Se eu sair do meu trabalho hoje, que é na saúde mental, eu não vou conseguir outro trabalho, isso é óbvio, isso é concreto. Ou você passa um curso público, ou você teve algum nível de facilidade para entrar, ou não entra. Então assim, quando eu discuti uma prostituição, eu discuti um caráter de classe também. Quais são as prostitutas que podem lucrar e ser ricas e ir para outros países, etc e tal, e quais são as que não podem. Obviamente que existem condições específicas de cada uma, mas existe um número muito grande de travestis que não podem fazer isso. Então, o nosso combate não é nunca contra as prostitutas, são lá de todas as prostitutas para conseguir os melhores jeitos que puderem. Se pudermos garantir melhores condições de vida para qualquer setor da sociedade oprimido, estamos juntos. Agora, não é possível a gente conseguir pensar que... Não queremos separar as pautas das pessoas, queremos inclusive pensar qual é a alternativa que consegue resolver de conjunto. Porque o mesmo sistema capitalista oprime as mulheres. Agora, se a gente pensar no maoísmo, se a gente pensar em outras teorias revolucionárias, que na verdade não são revolucionárias, mas são totalmente degeneradas, a gente vê como o stalinismo e o maísmo se ligam profundamente no limite de abafar a luta contra as opressões. Então, nesse sentido, para mim, tem muito que pensar. E aí, refletindo historicamente, buscando os exemplos que tiveram, quais foram os combates que tiveram? Existe, por um lado, um teórico, que é o Leon Trotsky, que foi totalmente perseguido na União Soviética, perseguido pelo stalinismo, e sua teoria totalmente esmagada por vários setores, que, para mim, na verdade, é o que mantém o fio de continuidade do marxismo revolucionário, que mantém o fio de continuidade para pensar, de fato, como se unifica essas lutas de conjunto, como os setores oprimidos são parte essencial da luta pela revolução, e como que, desde agora, é preciso evitar essas questões. Então, assim, não é uma visão feliz da revolução. Eu estou colocando vários exemplos de como é difícil organizá-la. Agora, eu coloco ela como uma condição mínima para poder pensar o fim das opressões. Não existe fim da opressão no sistema capitalista. Existe incorporação de setor minúsculo. Inclusive, é interessante pensar, porque o sistema capitalista ele faz um divórcio entre o econômico e o político. Falso, obviamente. Porque ele coloca que todo mundo é cidadão, todo mundo tem direito. Mesmo você sendo um grande empresário ou sendo uma travesti que tem que se prostituir. Todo mundo tem o mesmo direito. Então, o caráter político seria para todos, mas o econômico cada um tem o seu. E esse elemento é impossível de garantir os mesmos direitos. Se a gente aprova uma lei, pode ser a melhor lei do mundo, ela vai ser utilizada por um setor específico da população. Não é pelo conjunto da população, não se modifica todo mundo. A gente legalizou a Lei Maria da Penha. 5%, depois de 7 anos implementada, foi de redução da violência contra mulheres. 5%. Tipo assim, nada, né? Comparado à realidade das mulheres sendo violentadas, são assassinadas todos os dias no nosso país. Então, assim, é muito concreto que a luta por reformas, ainda que seja justa e etc., e a gente vai acompanhar todos os setores que querem fazer experiência com o Estado de lutar por reformas, estamos juntos, vamos lutar juntos então para fazer experiência. Agora, vamos ver, e já avisamos desde antes, que não vai mudar estruturalmente esse problema. Então, para mim, o elemento não é que é fácil fazer revolução, ou que é bonito, para mim é uma necessidade agora, imediata. Então, assim, eu quero dedicar a minha vida para poder, de fato, construir uma organização revolucionária onde a questão trans não seja uma questão à parte ou além, mas seja uma questão intrínseca, porque a luta dos revolucionários não é a luta contra o capitalismo em geral, ou a luta contra o setor, a burguesia em si. A luta dos revolucionários é a luta para acabar de